bom dia, né, para quem está no Brasil, para Clarice, para Juliana e para os demais que vão chegando aos poucos aí. Uma boa noite para os meus amigos aqui do Japão e para o pessoal do Face que nos acompanha. Então, é uma grande alegria novamente receber a Juliana e todo mundo aqui para dar continuidade nesses estudos que nós nos propusemos a fazer, né, Juliana? Então, eu vou passar já a palavra para a Juliana, para a gente já ir iniciando o nosso estudo, desejando a todos, né, bons estudos, boas reflexões. Bom dia a todos que estão aqui, né, no Brasil. Boa noite para vocês aí. É sempre uma alegria a gente estar aqui estudando, né? Eu me recordo que no nosso último estudo, a gente estudou um pouquinho sobre o artigo da vontade, né? Da Revista Espírita, o Poder da Vontade. E no estudo anterior, a gente tinha parado lá no item que fala sobre a moral natural, é isso? Isso, é lá pelo slide 81, 82, se eu não me engano, né? Olha, é esse mesmo. Gente, até acho que eu deixei em vermelhinho aqui, né? Ah, é verdade. Então a gente pode retomar daqui, né? Para a Uhum, gente dar uma relembrada, tudo bem? tudo bem. A gente estava trabalhando um pouquinho sobre a questão do Merid Bihan, né? A proposta, né? Da moral natural, quando ele vai falar da questão do Vigário de Saboia, né? Da obra o Emílio, que vem das ideias dos iluministas, né? E aí ele fala que Rousseau fez a poesia, né, da consciência moral. E ele gostaria de trazer a teoria. E então ele traz essa frase, né? O homem somente pode ser solidamente virtuoso quando tiver demonstrado a ele mesmo, seja pelo raciocínio, seja experiência, que a virtude e a felicidade são inseparáveis, né? E isso está muito de acordo com o que a doutrina espírita, né? A gente vai aprofundar mais na parte do espiritismo, mas o que a doutrina fala em termos de felicidade, da conquista das virtudes, né? Do processo de desmaterialização do espírito, da gente, né, conseguir dominar as nossas emoções as questões do espírito, né? As faculdades da alma sobrepor as questões do corpo. Então, foi um pouquinho disso que a gente conversou. Aqui é a questão, né, do valor que teve a teoria de Birhan, né, como uma proposta científica, com um método dentro do estudo do ser humano. Aí aqui a gente viu o amplo desenvolvimento, né, da educação, superando o treinamento por meio de castigo e competição pelo desenvolvimento motivado das faculdades humanas, né? Uma pedagogia ativa e efetiva, caracterizada pela autonomia intelecto-moral como seu fundamento primordial, né? E aí foi nesse aqui que a gente leu e conversou, né, sobre ele. Então, ele não se tornou uma alavanca de transformação do pensamento acadêmico, né? Mas sim o grupo de seguidores, né, que a gente vai estudar, o Paul Janet, Victor Cousin, o Charles Lévesque, todos esses, né, que permearam ali o movimento das reações das ideias espiritualistas, né? Então, a descoberta do Birhan preenche efetivamente todas as exigências da observação introspectiva. Lembra que o método dele é a introspecção, né? É a autoobservação da própria alma, que chega a adquirir situação privilegiada na evolução da hipótese empirista. Além disso, foi trabalhada pelo seu autor de forma exaustiva, com tal rigor, que nem se dera o direito de publicar o conjunto das análises que chegou a efetivar, o que somente teria lugar depois de sua morte. Assim, uma investigação que se considerava à época realizada segundo cânones científicos, chegara a fundar a liberdade da pessoa humana,
É natural que provocasse entusiasmo sem limites e desse origem a uma corrente importantíssima do pensamento francês, mais tarde batizada de positivismo espiritualista, né? É a citação que está lá na Autonomia, que o Paulo traz a citação do Paim. Então, tem artigos dele que a gente pode entender bem o cenário, né, do espiritualismo, inclusive aqui, né, no Brasil, como que chegou, né, a corrente espiritualistas aqui para nós. A gente consegue estudar pelos artigos dele, são bem legais. E hoje a gente entra nessa questão, que o Mário vai ler para a gente os slides, né, só para a gente dar uma retomada, relembrar o que a gente conversou um pouquinho nos estudos anteriores. Pode começar a ler, Ju? Pode? Você quer que eu coloque na tela inteira ou assim tá bom? Não, tá bom dessa forma. Tá. Lembrando, né, que eu estou substituindo hoje a Marisa, né? Ela ainda está se recuperando de uma forte gripe que ela teve. Espero que ela melhore logo. Tomara que ela entre, nem que seja no meio do estudo, mas eu faço a leitura aqui com tranquilidade, substituindo a nossa amiga. As ciências morais, filosóficas e metafísicas. É muito comum, no meio espírita, afirmar que o espiritismo se trata ao mesmo tempo de ciência, filosofia e religião. No que se refere à religião, como já vimos, é preciso levar em conta o conceito de moral e religião natural, no qual a doutrina espírita se insere. Filosofia, por sua vez, no século XIX, tinha dois significados. O primeiro é a definição de amor à sabedoria em investigação racional das ideias gerais ou princípios estabelecida no decorrer da história pelos sistemas dos grandes pensadores e suas escolas, como Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Locke, Leibniz, Rousseau, Hume, entre tantos outros. É o uso tradicional e popular da palavra. Mas há outro, específico do período, que é a filosofia considerada como ciência. As ciências filosóficas não se preocupavam somente com as causas abstratas, mas buscavam a dedução lógica das leis fundamentais que regem seu objeto pela observação dos fatos internos. Quando ele está falando sobre a questão, né, do que se refere à filosofia, né, e a gente vê muito comumente, né, se falar, existe um tripé no espiritismo, né, ciência, filosofia e religião. Só que muitas vezes a gente não entende o conceito, né, de religião na época de Kardec. Então, quando se estudava a questão da religião, é no âmbito de uma religião natural. Oxe, mudou para vocês a tela? A tela não mudou, não. Não? Ah, então tá bom, porque para mim mudou. Então, a gente tinha essa questão, né? Como o próprio Birran, né, fala, a nossa proposta é uma proposta da alma ativa, que se fundamenta, né, na liberdade de ação, de escolha, do uso da vontade. Aí a gente tá vendo aqui, existiam, né, várias correntes de ideias, né, Sócrates, Aristóteles, Descartes, Leibniz, Rousseau, e entre tantos outros que a gente vê, né? Agora, quando a gente pensa no período, né, do espiritualismo racional, existiam as ciências filosóficas, porque a exigência da época era que se tinha um método científico para estudar a causa, né, do fenômeno. E aí é o que ele está colocando aqui, ó. As ciências filosóficas não se preocupavam somente com causas abstratas. O que são as causas abstratas? Que a gente vai estudar, né, na parte da ontologia, da metafísica. Quais são as causas abstratas? Deus
e a alma. Porque a gente pode observar diretamente a Deus? Não podemos. Podemos observar diretamente a alma no seu estado imaterial? Não podemos. Dentro do estudo, né, do espiritualismo, a gente está falando. Por isso que o Kardec coloca, né, lá na Gênese, no capítulo 4, no item 17, ele vai colocar assim, ó, com o espiritismo, a metafísica se torna experimental, né? Pela ferramenta da mediunidade, a gente pode estudar a condição da alma, né, no seu estado verdadeiro, né, desencarnado, no mundo espiritual. Então, aqui, estudar as causas abstratas dentro do espiritualismo, e a gente vai, né, quando entrar propriamente na questão dos espiritualistas, a gente vai estudar dentro, né, da metafísica, existe a psicologia racional, que vai estudar o quê? A união da alma e do corpo. E a gente tem a teodiceia, que é o estudo de Deus, da sua providência e dos seus atributos. Mas como que eu posso estudar isso? Fazendo uso da razão, né? Pela abstração, porque eu não consigo ver, porque são abstratos para os nossos sentidos físicos aqui, né, do corpo. Então, eles vão usar, né, a matéria da lógica, que é a busca do entendimento, que você faz uso da razão, né, buscar um entendimento das leis fundamentais, e pela moral vai se estudar, né, a moral teórica e prática, a ação da alma, né, e as consequências da sua ação, dos seus estados, né, a questão da consciência, a consciência moral, a satisfação moral mediante, né, um ato fundamentado no bem, e o remorso e o arrependimento quando você tem um ato inadequado, e separando, né, a questão do ato da personalidade, né, assim como a conquista de um ato no bem não é uma conquista da virtude, assim como um ato inadequado, né, um ato errado não é o desenvolvimento de uma imperfeição moral. Então, na parte da estrutura da psicologia e da moral, a gente vai estudar, né, tudo isso. Então, existe essa diferença, né, nesse contexto das ciências morais, das ciências filosóficas, com o estudo científico, né, com o método científico. E o método, né, proposto por Birhan é a observação dos fatos internos, que foi aquele processo que a gente viu, né? Da escolha do objeto, de você perceber a sua atenção no objeto, você buscar na memória, fazer o juízo, né? A escolha, e usar a sua vontade para exercer o movimento. Você está se auto-observando nos seus atos. Lembra que a gente estudou na parte do Birhan, que daí a gente separou, né? O movimento voluntário do movimento reflexo, que é aquele que o médico bate e você tem um reflexo automático. Até aqui tudo bem? Ok. Vamos para o próximo. Vamos continuar, então? Vamos. As ciências. Todas as ciências buscam estabelecer o conjunto das leis naturais que regem os fatos que estudam. São os objetos de estudo que distinguem as diferentes disciplinas. O objeto da biologia são os seres vivos. O objeto da cosmologia é o universo e os corpos celestes. Quais seriam os objetos das ciências filosóficas? As ciências filosóficas estudam os fatos ou fenômenos do espírito humano, por isso tomam como base a psicologia experimental. É pelo uso do método científico que elas se diferenciam dos sistemas filosóficos tradicionais. O filósofo brasileiro Gonçalves de Magalhães, nascido em 1811 e morto em 1882, que trouxe ao Brasil e implantou nas escolas o espiritualismo racional, em sua obra Fatos do Espírito Humano, explica: a base e o ponto de partida de todas as ciências filosóficas
é a psicologia, da qual elas são ampliações e aplicações. A psicologia lhes dá o elemento subjetivo e reconhece as condições necessárias e absolutas da razão, objetos da metafísica. As leis gerais dos fenômenos e de suas relações lhes são fornecidas pelas ciências empíricas. Se a filosofia só se ocupasse do ideal absoluto, ela seria uma ideologia abstrata, uma pura metafísica. Por outro lado, a psicologia seria toda a filosofia se o sujeito pensante não saísse da contemplação de si mesmo, se o eu espontaneamente não se distinguisse do não-eu, se ao subjetivo não se opusesse o objetivo. Referência é em Magalhães, 1858, a página 29. Você tem esse livro em PDF? Desculpa, Você eu não tem tinha esse ouvido. livro em PDF, Os Fatos do Ah, Espírito Humano? sim, eu acredito, inclusive, que nós já mencionamos esse livro em outro estudo, e quem tiver interesse é só ir na descrição, está lá o Ah, link para baixar. ele é um livro É, bem e eu legal. vou aproveitar e vou colocar nesse estudo também o link, depois Tá. que editar Não, o vídeo. eu pergunto porque se vocês não tivessem, eu encaminho ele para vocês em PDF. É um livro legal, né? A gente estudou ele aqui e ele trata bastante, né, da discussão, do aprofundamento entre, acho que tem até uns 3 capítulos que ele fala só da teoria do Condillac, né? Da questão das ideias dos sensualistas, e depois ele vai contestar, né, com as ideias de Birrell. Então, a gente trouxe alguns trechinhos dele, né, mas a gente vai usar mais o Paul Janet. Eu acho a linguagem do Paul Janet, eu me identifico bastante com ela, né, eu acho bem fácil da gente compreender. E por ser um tratado, né, ele aborda várias questões. Então, a gente usa bastante ele no estudo. Então, aqui, né, o que as ciências filosóficas vão estudar? Os fatos do espírito humano, ou seja, como que uma alma, né, se manifesta usando o corpo. E aí, eles vão, né, fundamentar pelo método da psicologia experimental, né, é o estudo do subjetivo, do eu. E aí ele coloca, né, a base, né, da partida de todas as ciências filosóficas é a psicologia. Só que ele está colocando uma questão aqui, né, que é um pouquinho parecido do que a gente viu anterior. A psicologia, ela vai te dar o elemento subjetivo, o estudo, né, do eu. Você poder estudar o seu pensamento, os seus sentimentos, as suas ações. Só que você não pode, né, ficar somente preso no estudo de si mesmo, né? Imagina você ficar o tempo inteiro só na contemplação do seu eu, né? Você precisa ampliar o estudo, e que é o que ele fala aqui, né? E ele reconhece as condições necessárias e absolutas da razão, né? Que são os objetos da metafísica. Então, a metafísica, a gente vai fazer o uso da faculdade da razão para poder compreender. E aí, né, a metafísica, quando a gente estudar um pouquinho, a gente vai estudar a parte cosmológica, né, a vida, os seres, os astros. A gente vai entender um pouquinho das limitações, né, desse estudo, porque o limite, né, a nossa observação física, por mais que tenhamos instrumentos, ela não é suficiente para abranger a infinitude do universo, né? Nós temos limitações para estudar aqui do ponto de vista humano, aqui na Terra. A questão da psicologia racional, né, que vai também trazer o estudo da união da alma e do corpo, só que também existe a limitação, porque eles falam, a alma é imaterial, ela sobrevive ao corpo. Agora, por que a alma tem a necessidade do corpo, sendo imaterial? A grande busca de respostas dos espiritualistas. E a maior delas, como se dá a união da alma e do corpo? Como se dá?
né, essa ligação entre a alma e o corpo. Quem vai trazer, né, o aprofundamento disso é o espiritismo, né? Quando a gente estuda a questão do perispírito e consegue compreender que a reencarnação é uma necessidade para o espírito, né? Para ele se desenvolver. E aqui o que ele está falando, né? As leis gerais dos fenômenos e suas relações são fornecidas pelas ciências empíricas, né? Mas se a filosofia só se ocupasse também do ai, quem chegou? Gente, desculpa, bom dia, boa noite para vocês aí do Japão hoje, Ju. Eu vou desligar o microfone por causa da tosse, tá? Tá. E a hora que der uma brechinha, eu. Você quer que eu tente ler, Ju? Se você não conseguir, o Mário continua, não tem problema, mas vamos tentar, né? Espera aí, deixa A só. gente, e se Diga. precisar fechar e tossir, a gente super entende, vá, não se Então, tá preocupe. bom. Então, Que tá a bom. gente, quando tá com gripe, né, a gente não consegue controlar as respostas É, fisiológicas, gente. nossa, é horrível, mas vamos lá. Mas o importante Vamos é ver. você estar aqui com a gente saber que você já tá melhorando, né? Estou melhorando, estou melhorando. Então, Que vamos lá. bom. Então, aqui que ele está falando, né? Se a filosofia se ocupasse só do ideal absoluto, ela seria uma ideologia abstrata, porque eu também não posso ficar só estudando no âmbito do abstrato, né? Só ficar estudando pela razão a questão da abstração. Eu também preciso estudar as outras questões, né? Porque só a questão abstrata seria uma pura metafísica. Aí ele fala, por outro lado, a psicologia seria toda a filosofia se o sujeito pensante não saísse da contemplação de si, né? E você não conseguisse separar o eu do não eu, né? O que é interno a mim e o que está externo a mim, que a gente pode colocar, né? A psicologia subjetiva, que vai estudar o eu, e a psicologia objetiva, né? No estudo do externo, certo? Vamos seguir? Aqui a gente vai ver um pouquinho a divisão das ciências. Então, vamos lá. Pode ler, Ju? Pode? Divisão das ciências. A primeira divisão das ciências, apresentada no Tratado de Filosofia de Paul Janet, conforme a estrutura vigente na Universidade Sorbonne no século XIX, era entre a. As ciências exatas ou matemáticas. B. As ciências naturais que estudam os objetos do mundo físico, física, química, biologia e etc. As ciências morais, que estudam o mundo moral, o qual compreende as ações e pensamentos do gênero humano. Então, tinha essa, né, estrutura, mas para nós, né, o que é o nosso foco, né, não é as exatas ou matemáticas, ainda bem, porque essa não é a minha praia, né? As ciências naturais, que estudam os objetos do mundo físico, né? A química, a física, a biologia. E o foco que a gente vai, né, buscar esse estudo são nas ciências morais, que a gente vai ter, né, a outra divisão aqui, né, das ciências morais. É esse que é o nosso objeto de estudo aqui. Tá fechado, Mar? Divisão das ciências morais. As ciências filosóficas, divididas em duas classes, psicológicas, psicologia, lógica, moral e estética, e metafísicas, teodiceia, psicologia racional, cosmologia racional. 2. Ciências históricas, história, arqueologia, epigrafia, numismática, geografia. Estudam os acontecimentos e o desenvolvimento humano no tempo. 3. As ciências filológicas, filologia, etimologia, paleografia e etc.,
que tem como objeto a linguagem e a expressão simbólica humana. 4. As ciências sociais e políticas, política, jurisprudência, economia política, que estudam a vida social do ser humano. Janet, 1885, páginas 15 e 17. Nossa, dá vontade de fazer esse currículo e estudar tudo isso hoje. Não é verdade? Do jeito que as coisas estavam divididas, aproveitando, né? Porque realmente, às vezes, a gente chega... Nós tínhamos esses questionamentos. Mas, por exemplo, outro dia a Lívia chegou e falou, vó, você pode me explicar por que eu preciso aprender, por exemplo, adjunto adnominal? O que eu vou fazer com isso? Né? Então, então, na realidade, né, ela vê assim, a praticidade das coisas. Por que eu preciso aprender isso se eu não vou usar isso naquilo que eu quero, enfim, né? Então, eu entendo que este tipo de currículo, principalmente, né, a psicologia, a lógica moral, a estética, né, a psicologia racional, a cosmologia, enfim, são muito mais disciplinas de ordem generalistas que preparam a gente para o mundo de uma outra forma. A mesma dúvida da Lívia é a dúvida do Eduardo, viu, Marisa? Mas para que eu tenho que estudar esta parte? Aí eu falo, filha, é importante, mas mãe, eu não vou ser uma escritora. Ele questiona, né? E aí eu Exatamente. brinco, eu falo para ele, sabe, filho? Ele vê, eu assistindo, tem um vídeo de um menino lá que a gente assiste, né? Ele fala muito de física, química, da constituição do universo, né? Ele explica. E às vezes ele vê eu assistindo. Aí eu falo, sabe, filho, quando eu era mais nova, né? Que eu tive a oportunidade de estudar física, química, eu tinha muita dificuldade, porque na minha época a gente não tinha esses recursos, né, da internet que a gente tem hoje, que você pega lá um vídeo de um professor explicando, você consegue entender. Mas hoje eu falo para ele, eu sinto falta, né, de não ter aprofundado nisso quando eu quero estudar o universo, os planetas, né? Aí aquelas bendita tabela periódica dos elementos faz falta, né? E hoje a gente vê essa estrutura, né? Se a gente pudesse, né, ter essa estrutura e estudar, aprofundar, né? Poder entender, principalmente ali, né? O item 1, eu acho que assim, ele foi totalmente mutilado na questão, né? E tirado a oportunidade de se estudar. Porque, veja, a psicologia é o estudo, né, da alma. Qual é o indivíduo aqui que não é uma alma? Né? Então, eu acho que o primeiro estudo que a gente poderia ter é o estudo sobre nós mesmos, sobre como lidar com as nossas emoções, sobre entender quais são as emoções que a gente tem, em que situações a gente sente, como a gente pode lidar com elas. Hoje, né, pelo menos aqui, né, em algumas escolas, já se tem, né, o estudo da inteligência emocional ou algum estudo focado para a criança aprender a lidar, né? Mas só o âmbito das emoções é muito raso. Exatamente. Né? E a questão da moral, né? Do ato moral, de você estudar. Você vê Ju e Todos, né? Ela tem filosofia e lógica. Ela estuda filosofia e lógica, e ela gosta, né? Tanto que eu me surpreendo às vezes com as respostas dela. E ela gosta muito, porque ela vê... Olha só que interessante. Ela é uma menina de 12 anos, né? Do nosso tempo. E ela vê utilidade prática tanto na filosofia quanto na lógica. É fantástico, né? Porque ajuda a gente a questionar, ajuda a gente a pensar, né? A ser um ser humano, né? Autônomo. A gente fazer uso, né, da nossa razão em todas as circunstâncias, a gente questionar, né? E muitas vezes a gente, principalmente, né, as gerações passadas, a gente aprendia a obedecer cegamente. A criança boa,
é aquela que obedece e não questiona, né? E hoje não, a gente está tendo que aprender com as crianças que têm um questionamento ali inato neles, né? Uma busca de resposta. A gente vê isso nas crianças, né? Por quê? Exatamente. Por que tem que ser assim? Não pode ser diferente? Será que se eu fizer diferente, o resultado não vai ser o mesmo? Ou o resultado não vai ser até melhor? Né? A gente vê essa busca das crianças por entenderem. E talvez a gente até tinha isso em nós, mas era muito forte né, o cercear da criança questionar, né? Se apanhava na escola, se você não, com autorização da mãe, né? A palmatória. Então a gente vê o quanto que a mudança, né, de mentalidade, e isso vai refletindo cada vez mais na nossa sociedade, e essa é a proposta, né, da doutrina espírita, a gente trazer esse entendimento e refletir isso nas nossas relações, na nossa educação, na nossa sociedade. Então, o nosso foco, né, vai ser a questão das ciências morais, as ciências filosóficas, né, psicologia lógica, moral estética, e por último a gente vai estudar, né, a teodiceia, a psicologia racional e a cosmologia racional. E aí na cosmologia a gente usa, né, os instrumentos, né, da nossa ciência hoje, junto com o entendimento que a doutrina espírita traz, né, porque o alcance, né, o ponto de vista do espírito é muito mais amplo do que o ponto de vista do homem, né? Vamos lá. Vamos. Divisão das ciências filosóficas. As ciências filosóficas, então, foram divididas em duas classes. As ciências psicológicas, cujo objeto de estudo são os fatos do espírito humano. E B, a metafísica ou ciência primeira. Isso. Depois, lá no Janeiro, ele vai explicar, né, bem detalhadamente, aí a gente vai seguir com ele, mas a divisão é essa aqui, tá? A estrutura, né? Sim. Ó, as ciências psicológicas, quer ler, Má? Sim. Ciências morais, ciências filosóficas. Então, ciências psicológicas, espírito humano, psicologia experimental, estudo dos fatos do espírito humano, lógica, razão, estudo do verdadeiro, moral e prática, vontade, estudo do bem, estética, imaginação, estudo do belo, ciências metafísicas, causa primeira, psicologia racional, alma e corpo, cosmologia racional, matéria e vida, teodiceia, Deus, seus atributos e suas providências. Deus, causa primeira. Inteligência, bondade e harmonia supremas. Providência divina se estabelece pela harmonia universal. E aí vem muitos, né, debates que a gente vê na parte, né, Deus age na matéria? Quais são, né, os três princípios? Deus, Espírito e matéria. E aí e disso vai se estabelecer os debates filosóficos, né? Entre todos aqueles que a gente viu lá, né? Descartes, Leibniz, Aristóteles, Platão. Então são as ideias, né, que buscam explicar, né, a Deus, ao sistema de mundo, a criação, explicar a alma. E a gente vai perpassar, né, um pouquinho no espiritualismo sobre isso, sobre a questão, né, em si da alma e do corpo. A gente vai pensar, né, no debate dentro da cosmologia, Deus age na matéria? Como que Deus cria? Porque, né, um dos questionamentos, Deus, pelo entendimento da teodiceia, né, pelo estudo da faculdade da razão, da abstração, Deus, com todos os seus atributos, né? Ele cria algo que é finito, ele age na matéria, o universo tem começo, meio e fim.
se Deus é perfeito, por que que, né, a alma, ele cria a alma perfeita e ela degenera, como a teoria da igreja? Ou como que é essa criação da alma? Existe uma série evolutiva de seres, desde o animal até o homem, né? Esse é um dos debates que é importante, né, a gente perpassar, mas a gente vai aprofundando nisso, um pouquinho no espiritualismo e um pouquinho pelo que a doutrina espírita, né, vai trazer para nós, esse debate das explicações, tanto da união da alma e do corpo, da cosmologia, né, a parte da matéria, a questão do fluido cósmico universal, matéria cósmica primitiva, a criação, né, e Deus, né, seus atributos, sua providência, suas leis, a gente entender toda a amplitude que o Espiritismo traz, mas também é importante a gente saber, né, a gente pensar, existe a ciência produzida, né, pelos homens aqui na matéria, existe a ciência, né, produzida pelos espíritos que estão no processo evolutivo e eles vão estudar dentro da faixa de atuação, né, que a sua observação lhe permite, e existe a ciência, né, dos espíritos puros, porque eles conseguem, né, o sentido espiritual, a visão espiritual, eles conseguem compreender, né, a vontade, o pensamento, o modelo divino de estruturação de tudo, tanto no mundo espiritual como, né, daqui dos universos, do mundo físico. Então, a gente vai pensar, né, nesses 3 níveis. Mas a gente vai, né, estudando, aprofundando na parte da cosmologia. Espírito humano. Considerando espírito humano, abre aspas, o conjunto das faculdades intelectuais e morais do homem, tais quais se manifestam interiormente em cada um de nós. Tudo o que concerne ao eu, princípio interior consciente de si mesmo, é o ponto de vista subjetivo, ou o estudo da própria alma. Janet, 1885, página 17. Daí, um grupo de ciências chamadas ciências psicológicas. Elas adotam a metodologia da introspecção e foram um desenvolvimento da escola científica iniciada por Maine de Biran. Todavia, para sustentar o estudo psicológico pelo olhar espiritualista, as bases conceituais desse paradigma precisam se tornar objeto de pesquisa, compreendendo uma ciência do homem, espírito humano, e uma ciência das causas primeiras, ou metafísica. Esses são os objetos das ciências filosóficas. Né, nos slides anteriores, né? Então, né, a gente vai considerar o espírito humano como um conjunto das faculdades intelectuais e morais, né? Que são subjetivas, elas vão se manifestar onde? Dentro de nós, né? Mas a gente percebe o quanto que o método científico era uma exigência da ciência da época, né? Então, para que o espiritualismo pudesse caminhar, né, e ali estar no debate científico junto dos materialistas, era necessário o método. Por isso, né, a gente vê como tão importante, tão significativa para a psicologia o entendimento da proposta do Maine de Biran, né? Porque foi através do método, né, e da observação de si, a alma como tendo, né, ali a consciência de si, e aí a gente vê o espiritismo vindo explicar isso, né? Quando que a alma tem a consciência plena de si. E aí Kardec fala, não é na primeira, na segunda, talvez na centésima ou milésima, né? Que o homem desenvolve a consciência de si,
e aí começa a responsabilidade gradual dos seus atos. Então, tudo isso, né, parei ali os nossos estudos, o que a gente vai aprofundar. Isso aqui é um resuminho do que a gente viu, né, os objetos das ciências filosóficas. Segundo Allan Kardec, o espiritismo é o desenvolvimento do espiritualismo racional. A mais enérgica reação se opera em favor das ideias espiritualistas e que, como dissemos, toda defesa do espiritualismo racional abre o caminho para o espiritismo, do qual é o desenvolvimento, combatendo os seus mais tenazes adversários, o materialismo e o fanatismo. Revista Espírita, 1868, novembro. Né? Então, às vezes, eu já ouvi essa pergunta, às vezes você já ouviu, Mari, aí no Japão, mas por que a gente vai estudar o espiritualismo racional, não é mais só estudar só o espiritismo, né? Então, não sou eu que estou, né, respondendo, é o próprio Kardec que coloca para a gente a importância da gente estudar, né, o espiritualismo, da gente estudar a psicologia, da gente entender as separações, né, das faculdades e entender que o nosso objetivo é o desenvolvimento das nossas faculdades, né, enquanto espírito, para que a gente alcance, né, ali a condição de espírito livre, a condição de espírito que não precisa mais encarnar, né, estar aqui na matéria, porque as questões, né, do espírito já sobrepõem as questões da matéria. Então, é a importância da gente estudar, né, a psicologia, a própria metafísica, porque se a gente não estuda isso, a gente não consegue compreender o contexto cultural, né, ali, os debates científicos da época de Kardec, e a gente não consegue compreender a grandiosidade do espiritismo, né? Então, lembra que a gente conversou um pouquinho ali sobre a questão da ideia no movimento espírita, né? De se colocar o espiritismo no âmbito de um debate religioso, né? Só que se você coloca o espiritismo como uma religião formal, cheia de dogmas, cheia de procedimentos, regras, né? Rituais, isso não é o verdadeiro espiritismo, né? Então, Kardec, quando ele classifica o espiritismo, que foi os slides que nós iniciamos o nosso primeiro estudo, ele classifica o espiritismo, né, como uma ciência filosófica com consequências morais, com um método científico próprio, pela universalidade do ensino dos espíritos, né? Porque eles estão na condição de observar de um ponto de vista mais elevado que o nosso, Mas, né? de uma certa forma, Juliana, justamente por tratarem a doutrina espírita como uma religião, que ela se descaracteriza em muitas casas espíritas, né? Ela toma Sim, um aspecto mais religioso e a gente acaba realmente criando rituais, querendo ou não, dentro das casas, né? E o estudo, baseado nas obras de Kardec, ele se torna um tanto quanto acanhado, né? Porque se tornou uma religião em alguns, a gente não pode sim. generalizar, mas em alguns locais, né, algumas casas espíritas se tornaram realmente grandes casas religiosas, né? Quando não cai para as práticas mediúnicas simplesmente, né? Ou é só fenômeno, ou é só rituais religiosos, né? A gente Então, acaba aí perdendo essa entra essência, né? numa outra questão, né? Então, assim, dentro do trabalho mediúnico, só se estabelece, vamos supor, não se estabelece o diálogo, né, com os espíritos no âmbito de estudo, igual a gente vê
né, dentro da doutrina espírita, em várias evocações, né, na revista espírita, no livro do Céu e Inferno, né? É totalmente diferente, né, o processo de evocação e o trabalho mediúnico que se tinha dentro da sociedade espírita e nos outros centros, com o que a gente tem hoje. Agora, quando você decide fazer, né, um trabalho mediúnico apenas no âmbito da questão da obsessão, se você não tem um estudo psicológico, como você vai conversar com essa alma? Porque quando uma alma está presa numa fixação mental, se você está evocando ela para você, através do diálogo, fazer com que ela mesma perceba que ela está vivendo uma ilusão. Se você não estuda a psicologia, você não sabe dialogar com esse espírito e não sabe, né, o que é uma fixação mental e como auxiliá-lo, aí você pode ouvir assim: ah, não, os espíritos dão conta. Depois os espíritos fazem. Percebe? Né? Então, por exemplo, tem um dos depoimentos que me marcou bastante na revista Espírita, é do Pierre Legai, que ele era um parente do Gabriel Delany, né? E ele ainda se acreditava vivo, né? E aí você vê as evocações dele e o processo de despertar do espírito, porque ele estava onde? Numa fixação mental de que ele ainda estava ali no mundo corpóreo, então ele agia como se ele estivesse aqui ainda. Através do diálogo, né, e fazendo perguntas, ele por si mesmo percebeu a condição verdadeira dele. E aí você vê, né, acho que tem mais 2 ou 3 evocações dele seguidas, você vê o processo de conscientização desse espírito. E é um trabalho, Juliana, como você falou, né, que tem todo esse aspecto, né, do conhecimento da psicologia, de como tratar, e o que a gente vê muito são técnicas, né? Hoje você vê apostilas com técnicas, o que você tem que falar. E é bem a base que você falou, né? Algumas reuniões. Elas formam os doutrinadores, os dialogadores, tem aquela questão de quando o espírito chega, você fala isso, 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 e o resto, os espíritos superiores cuidam, como se a gente estivesse colocando os espíritos numa linha, né, de produção. E isso se torna uma coisa muito impessoal e a gente perde muito, porque a riqueza da convivência e dessa experiência vai se basear justamente nesse trabalho, né? Exato. Desse diálogo, né? E assim, a gente vê nitidamente a doutrina espírita, Kardec, né, trazendo ali a fala dos espíritos, então, quando ele fala, né, nós viemos mostrar para vocês, né, que nós somos espíritos, que a alma não morre, e a humanidade, né, dos espíritos vindo falar com vocês. Não sei nem, eu acho que eu já coloquei esse slide aqui, mas eu não me lembro. Deixa eu olhar. Então, quando a gente entende, né, como que se fundamenta aqui, ó, é esse aqui, ó. É a humanidade espiritual que vem falar com a humanidade corporal e lhe dizer: nós existimos, então o nada não existe. É isso que somos e o que vocês serão. O futuro será para vocês como o nosso. Vocês caminhavam na escuridão. Nós viemos clarear seu caminho e facilitar seu trajeto. Vocês iam ao acaso, nós mostramos o propósito. A vida terrena era tudo para vocês, porque não viam nada além dela. Viemos para lhes contar, mostrando a vida espiritual. A vida terrena não é nada, sua visão se detinha no túmulo, e nós lhes mostramos além de um admirável horizonte. Não sabiam por que sofriam na terra? Agora, no sofrimento, vem a justiça de Deus. O bem não produzia nenhum fruto aparente para o futuro, porém terá agora um propósito e será uma necessidade. A fraternidade era apenas uma bela teoria.
está agora sentada em uma lei da natureza. Sobre a crença de que tudo termina com a vida, a imensidão é vazia. O egoísmo reina supremo entre vocês e o seu lema é cada um por si. Com a certeza do futuro, os espaços sem fim se povoam ao infinito. O vazio e a solidão não existem. A solidariedade conecta todos os seres, além e aquém do túmulo. É o reino da caridade, com o lema, um por todos, todos por um. Enfim, ao final da vida, vocês davam um eterno adeus aos que lhes são caros, e agora dirão um até breve. Olha que força que tem nessa mensagem, né? Da gente conseguir perceber que existe, né, uma relação constante entre os espíritos e nós, né? E a gente, quando pensa, né, no que a gente estava conversando, no âmbito de colocar o espiritismo dentro da questão, né, da religião no sentido dogmático e não entendendo o debate filosófico no sentido de uma moral natural, né? E essa questão, né, da religião como uma moral natural, não é no sentido de a gente, que nem, né, eu já ouvi pessoas falando assim, a gente é o religar a Deus. Não é isso, porque o impulso divino e a indução dos espíritos e né, de Deus sempre está conosco, desde a nossa fase de crisálida, dali onde a gente, né, está desenvolvendo enquanto animal, a evolução, né, até o animal superior e a vida humana. Então, até mesmo, né, quando a gente pensa em termos de ciência, se a gente pensar assim, é o homem que produz, né, o conhecimento e entender isso desconectado do mundo espiritual. Essa é a falsa ideia, o falso entendimento. Toda a estrutura, né, desde o momento quando a gente estuda a parte cosmológica, né, que a gente vê lá na Gênesis ele falar, mas silêncio, soa o timbre da terra. Então o tempo começa a contar para a terra, né? Mas esse tempo tem começo, meio, fim. E o que é eterno? São as relações, são as afeições, né? São as conexões que a gente faz aqui que se tornam afeições espirituais, que é a verdadeira, né? Ou a verdadeira amor, é a alma que ama a alma. Quando a gente consegue entender que sempre existiu uma estrutura do bem, um modelo divino, desde o momento da criação do, né? Vamos pegar aqui o nosso planeta, Terra. Sempre existiu, né, o direcionamento e a coordenação de tudo por Deus como um modelo primitivo e único e a atuação pelos espíritos superiores. Então, a todo momento, a gente recebe a inspiração, a indução desses espíritos para nos inspirar ao progresso, ao nosso desenvolvimento, para que a gente desperte para o entendimento da lei e participe voluntariamente disso. Porque senão é como se a gente imaginar a humanidade sem rumo, né? Dali ao acaso, à fatalidade. E aí a gente vai vendo toda a importância de se estudar, né, a doutrina espírita e tirar o espiritismo desse âmbito religioso no sentido da fé cega, da obediência passiva, da necessidade de rituais, né, da necessidade de cultos. Não é isso, gente? O que vocês estão muito quietos aí? O que vocês acham? Eu concordo plenamente, porque muitas federativas, elas impõem também muitos ritos, eu falo da aliança sobretudo, né? Caso que eu estou me desligando por não aceitar
tanta coisa imposta, tanto conceito errado, tudo baseado em Edgar Armond, né? Então, completamente esquecido de Kardec. E tem sido, assim, uma das minhas discussões e minhas inserções ali dentro da casa é justamente isso. Mas é isso, sim, muito desvio de fato ainda, mas por conta das federativas, que fazem a cabeça das pessoas, e as pessoas, quando você fala, está mudando, vamos estudar, tem obras novas, é outra fase do espiritismo, a ciência segue se desenvolvendo através das nossas obras, de novas obras. Eles não aceitam, é como a gente já falou nos grupos, não aceitam nem que houve desvio, né? Então, é uma luta, sim, que vai ser gloriosa, mas é todo dia um pouquinho. E eu penso assim, sabe, Clarice, eu vejo em desde que quando começou a pandemia, que eu acho que foi um instrumento de alavanca no sentido assim, quando a gente sabe aproveitar a oportunidade para ser útil, né? Isso a gente começou a se conectar pela internet. Isso possibilitou hoje se conectar com vários lugares, várias pessoas de vários países, várias cidades, né? E a gente começou a perceber que a caridade e o amor e as afeições não se limitam ao centro. Percebe? Porque a gente tinha aquela ideia, assim, ó, eu vou no centro porque é o meu dia de fazer caridade, é o meu dia de fazer o bem, é o meu dia de se dedicar a alguém, né? É o meu dia de ser útil. Conforme a gente vai tendo a oportunidade de estudar verdadeiramente a doutrina espírita, a oportunidade de ser útil é em todos os momentos da vida, e não importa o lugar onde você esteja. Não é necessariamente dentro do centro que você vai praticar o amor, porque a caridade é o amor. É você olhar para o outro, né, e falar, eu te vejo. Em que eu posso ser útil para você? E as instituições, né, e quando o Kardec fala assim, no último capítulo, a mudança, ela vem do indivíduo, não é da instituição. Enquanto, né, a doutrina, os centros estiverem mantendo uma estrutura de pirâmide, né, porque a gente vê isso, uma estrutura de pirâmide. E aí quem está lá embaixo servindo, os trabalhadores, e aí existe aquela separação. O diretor, presidente, os coordenadores, os participantes e os que vêm aleatório buscar caridade. Percebe que isso não é a estrutura do espiritismo. A estrutura da doutrina espírita é uma rede de ajuda mútua e de apoio mútuo. Mas Onde... então... Dica, tá? Não, então, mas como instituição CNPJ é uma empresa que precisa da questão hierárquica, ok, a partir do momento que tem um CNPJ. Agora, a questão moral, sim. Haja vista que, enquanto pessoa jurídica, eles estão atrelados a uma instituição. Quem compõe as instituições? Pessoas humanas. E aí são eles que ditam as normas através de uma visão ainda muito deturpada do que era o espiritismo, né? E tem muitas, não falo só a questão social, né, de caridade, de amor ao próximo, ok, mas enquanto pessoa jurídica, sim, essa sim precisa modificar muito. É o que eu tenho Mas, assistido aqui. vamos pensar em dois âmbitos. Primeiro, Aí não vamos quando a gente não, lê os cismas do espiritismo, como que era a estrutura que Kardec queria do comando dos centros? Coletiva, onde a opinião do presidente era nada, porque não é o presidente que decide, é a comissão. Né? Então, você pode ter lá a pessoa que assina, a pessoa responsável pela contabilidade, mas eu estou falando no âmbito de estrutura onde você se coloca para servir e não para querer ter o poder. E aí forma-se um grupo de pessoas que têm o poder
E quantas vezes eu vi pessoas chegando lá cheia de ideias, vamos fazer, não, isso não pode, entendeu? Isso não pode fazer. Isso daí não vamos. Isso aí não pode estudar. É a fé cega. Você não pode. Você quer manter um indivíduo preso na caixinha daquilo que os. Entendeu? Isso não é a doutrina espírita. Não é. A doutrina espírita, quando a gente lê o artigo dos cismas do Espiritismo, onde Kardec trabalha, né? Ele explica o primeiro momento do Espiritismo, a primeira fase, onde precisou de um centro de elaboração para que tivesse, né? E eu acho muito bonito quando ele explica isso na Gênese, no primeiro capítulo, ele fala assim: aqui, né, a sociedade foi um foco onde pôde se centrar, né? As várias comunicações de vários centros virem para esse centro de elaboração, e desse centro de elaboração irradiar todas as informações para todos os centros. Percebe a diferença? Não é, Kardec não se coloca numa postura de rigidez, onde ele tem a questão eu mando é assim. Ele se coloca na condição de ser útil. E aí a gente vê a outra fase, né, da direção coletiva, de comissões, né, onde ninguém ninguém se sobressairia sobre o outro. E ali a gente tem que estar aberto a ouvir. Às vezes, quando você chega no centro, você não tem nem a liberdade de chegar e falar assim, eu quero estudar o livro A Gênese. Você não pode. Você tem que estudar tal livro. Eu quero estudar livro dos médios. Não, você não pode. Você só pode ir no último ano. Gente, você concorda? É o princípio da fé cega. Você dizer para o outro o que ele pode ou não fazer. Onde está a autonomia, a liberdade do indivíduo de chegar e falar, eu quero conhecer a doutrina espírita, né? E eu me identifico com tal livro. Não, você não vai. Você vai lá para o primeiro, entendeu? Ou às vezes você tem entrevista, entendeu? Aí você cerceia, você inibe o indivíduo. Percebe? Isso não é a doutrina espírita. Ali, o conhecimento tem que estar acessível para todos que queiram, para Ô, Ju, todos que buscam, e é o conhecimento verdadeiro. Oi, Má. é interessante, né, tudo isso que você trouxe, a Clarice também, porque uma vez na casa espírita, eu ouvi o seguinte, quando eu perguntei, por que nós não estudamos o céu e o inferno? Não, esse livro é perigoso, é um livro muito complicado, não é para ser estudado agora, é um livro muito difícil. Naquela época, a gente, né, bobinha, sem saber argumentar, tá bom, né? Porque não se estuda, não se estudava, pelo menos, o céu e o inferno, né? Se estudava livro dos espíritos, livro dos médios, a Gênese um pouco mais, mas o céu e o inferno, há 8, 9 anos atrás, pelo menos a minha experiência é que não se estudava, e quando eu perguntei, veio essa resposta. Não tem absolutamente sentido nenhum isso, né? Na verdade, não se estuda, muitos lugares não se estuda, né? As obras de Kardec. Vou falar para minha experiência, tá, gente? Meu ponto de vista. Eu, né, morei em São Paulo muito tempo e lá em São Paulo eu fui em muitos centros espíritas. Todos os que eu passei são cursos doutrinários, né? Livrinhos doutrinários. Eu tenho até os livros aí, antigos, né? Então, aí eu pensava, tá, mas e aí, não estuda Kardec? Porque quando você está estudando um livro doutrinário, você está vendo a opinião daquela pessoa que estudou Kardec e trouxe ali o que ele achava que era importante a gente estudar, né? E aí fui morar em Guarulhos, né? Morei lá 15 anos em Guarulhos. E aí, quando você vai... Eu fui em vários centros, acho que uns 8 centros. Estudava o livro, né? Que foi o Jesus é o Caminho. E então eu sempre brinco. Foi lá
que eu estudei verdadeiramente o espiritismo, porque foi lá que eu estudei livro dos espíritos, livro dos médiuns, o Evangelho, né, a Gênese, e a gente teve o que é o espiritismo, aí ali a gente teve a oportunidade de realmente estudar Kardec. E aí, né, o que eu falo, veio a pandemia, a gente começou a levar isso para fora, né, do centro. E eu brinco, né? Eu falo assim, gente, olha quantas pessoas a gente conheceu, se conectou, fez amizade, né? Eu já até estou descolando umas novas mães para minha próxima encarnação, né? Para me ajudar, a Marisa aí já está na fila, vai como voluntária. Percebe, gente? É uma relação de afeto que a gente vai estabelecendo com as pessoas, vai constituindo uma família com o mesmo objetivo, com o mesmo propósito, com o mesmo sentimento, né? Que é a busca desse entendimento de Deus, do mundo espiritual, né, entender isso e ser um reflexo disso aqui. Diga, Mário. Mas eu devo te confessar que hoje, apesar de que eu achei que eu não ia me assustar mais com nada, mas hoje eu me permiti a escutar um palestrante que ele é bem requisitado nesses últimos tempos, que ele responde tudo o que você perguntar, ele responde. Sinceramente, eu não fico muito interessado, porque a gente está fazendo estudo e eu já conheço qual é o viés, né, de como ele trabalha com as questões. Mas eu te confesso que eu fiquei assustado. Falei para a Marta hoje, né? Falei, disse, olha, eu estou boquiaberto, porque foi 1h40 que eu me permiti escutar, né, tudo, e ele estava abordando uma questão do perispírito, e eu fiquei de queixo caído, porque ele citou várias obras. Inclusive, quando ele foi falar de passe, ele também falou sobre o passe, a visão fluidista, né? E as obras que ele citou foram todas psicografadas por médiuns. Em nenhum momento ele falou de Kardec. E eu vou te falar, falou muita bobagem, muita coisa assim que não é doutrinária, né? E que tem muitos equívocos na fala dele. Eu fiquei assustado porque eu fui ver os comentários para ver qual era o impacto que causou, né, na palestra dele. E ele foi assim ovacionado, inclusive por algumas casas e tudo, né? E aquele furor em torno dele, sabe? Eu fico assustado nesse sentido, mas como eu falei, eu sei que está tudo certo, né? E é por isso que eu já nem assisto mais esse tipo de palestra, né? Mas foi bom para eu dar uma sondada para ver como é que estava o mercado, entendeu? Mas, sinceramente, às vezes eu achei que eu não ia me assustar, mas o assunto era perispírito, ele trouxe coisas como duplo etérico, é, falando que não são, falando sobre vários corpos, enfim, ele fez assim, uma misturada com obras mediúnicas, e inclusive caiu para o lado esotérico em alguns momentos. Kardec, em nenhum momento, ele falou. Incrível, mas em nenhum momento ele falou da gênese, de fluidos, nada, nada. É assim que vai influenciando, né? Vai se expandindo. Mas, A enfim, gente, a gente fica, né, assim, pensativa em toda essa questão, mas, né, eu entendo que os espíritos, né, superiores aí estão no comando, né, do nosso processo evolutivo. Tem pessoas que a gente, né, vê ali por falta de estudo, de aprofundamento no próprio Kardec, né, e a gente não vê ali, né, no sentido de ter uma maldade, né, de querer trazer aquilo para... Mas, por outro lado, também, né, pode ter pessoas que fazem ali, né, um desvio conscientemente, principalmente quando a gente estuda a questão de Rostang, né, do que aconteceu referente a Rostang, né, então
A gente, como espíritas, vai despertando para isso, para esse estudo, para o entendimento, e acho que não tem, né, ninguém que comece a estudar as obras, né, escritas por Kardec, que não se encante com a doutrina espírita, né, que não fale para si mesmo, eu quero estudar mais sobre isso, eu quero aprofundar mais sobre isso, eu quero entender, né, e a fonte ali verdadeira é, né, o que os espíritos trouxeram para nós, através de vários centros, né, e pela elaboração de Kardec. Então, a gente também tem que desconstruir, acho que muito essa ideia em nós, de achar um modelo, né, de médium especial. Lembra que acho que foi na semana, no último estudo, que eu até falei assim, olha, tem momentos em que você também tem uma distorção cognitiva e que você pega e coloca ali tudo de bom na personalidade daquela pessoa e coloca ali a fé cega, né? Tudo que aquela pessoa fala se torna uma verdade absoluta e eu não questiono, eu começo a aceitar aquilo cegamente. Então, tem muitas vezes a gente vê, né, pessoas idolatrando aquele médium, aquele palestrante. E assim, a gente, quanto, né, espíritas, a gente tem que perceber que a gente aqui é um instrumento, só isso, como médium. E se a gente não coloca na condição, né, de instrumento, a gente está agindo da forma contrária à proposta espírita. Porque o conhecimento, né, não é meu, são dos espíritos. Uma coisa que me ocorreu enquanto escutava, eu pensei exatamente nesse sentido, sabe? De que a impressão que me dava é que o que me ocorreu assim é que muitas vezes a pessoa ela fica fascinada, né? Com esse assédio, e isso mexe com o orgulho da pessoa, e a pessoa acaba caindo numa fascinação, né? Se ela não tiver cuidado. Por isso que é como você falou, a gente também tem que ter cuidado de não idolatrar ninguém, saber que todos nós, né, cometemos equívocos. Quantas e quantas vezes a gente não afirmou coisas também aqui, né, que mais tarde a gente mesmo percebeu que a gente estava equivocado e que a gente tranquilamente a gente pode se retratar, né? Ou é involuntário, ou às vezes a gente realmente acreditava daquela forma, a gente ignorava, né, a Sim, forma correta. A gente tem que olhar com muito cuidado também, e longe também de ficar só na crítica, né? Porque a gente sabe que sim. todo mundo tem um caminho também, né? Nem todo mundo pensa como a gente, e todo mundo vai ter esse tempo, né, do despertar para isso. Sim, e quando a gente pontua essas coisas, não é em termos de crítica, é em termos de reflexão, da gente parar e refletir, né? Por exemplo, quando a Má, né, trouxe a questão do livro Céu e Inferno, né? O livro Céu e Inferno é onde está toda a parte psicológica da alma. E hoje, cada vez mais, né, que a gente tem a oportunidade de quinta a gente estuda o Céu e Inferno, sexta a gente estuda a Gênese. Quando a gente faz esse estudo, né, e a gente está bem ali no começo da Gênese, junto com a Revista Espírita, começo do Céu e Inferno, né, com a Revista Espírita, mas a gente já vem a Gênese, a gente já está estudando há 3 anos, mais ou menos, e o Céu e Inferno a gente estudou 2 anos, então agora a gente está iniciando do zero, né? Junto com a Revista Espírita. Cada vez mais que a gente vai lendo, a gente vai vendo o link da Gênese com o Céu e Inferno com o Livro dos Espíritos, né? A gente vai vendo o aprofundamento e a mesma linha ali do conceito, né? Então, você pega o capítulo 1 da Gênese, no item 30, acho que até mais ou menos o 42, 43, ele é um resumo do Céu e Inferno, e é um resumo do Céu e Inferno da parte que foi adulterada. Aí você, né, você pega a obra e você fala, não tem link, né? A obra que foi modificada, se você pegar, não tem link, porque foram retiradas as partes que se conectam.
foram retirados o entendimento fundamental. Aí, né, tem pessoas que falam assim, mas isso está lá na revista espírita. Está na revista espírita, mas ali na obra, se não fosse importante, Kardec não teria escrito. E ali na obra, né, a gente vê tanto o Céu e o Inferno como, né, a Gênese, ela é um pouco diferente do que é o Espiritismo, que são perguntas e respostas. Né? Ali é uma escrita cursiva, né, que Kardec vai trazendo as colocações, as reflexões, as perguntas, as refutações, né, e a gente tem aqui a oportunidade de ler, estudar, comparar e entender o conceito. E falta 5 minutos, Mário. Eu ia perguntar para você, Juliana, nesse finalzinho de estudo aqui, você gostaria de passar mais uma lâmina ou já deixar preparado já para o nosso próximo estudo? Fica a teu critério, tá? Por favor. Tá. Então, aqui, acho que a gente pode parar nessa, né, que ele está falando a gente inicia dessa, porque daí no próximo estudo a gente já vai entrar no espiritualismo racional, né? Aqui, né, o Birrão, o Victor Cousin, o Paul Janet, e aqui a gente já vai entrar no entendimento do sentido da filosofia, né? O que é a palavra filosofia, né? Que faz um link com aquilo que o Paulo escreveu ali na Autonomia, que a gente trouxe os trechinhos. E aí a gente já entra, né, no espiritualismo propriamente dito, né? Aí a gente entra bem no foco do nosso estudo. E aqui é onde ele vai começar a explicar, né? Ó, é aquela citação que o Paulo trouxe, né? A base, o ponto de partida das ciências filosóficas é a psicologia, né? Que dá o elemento subjetivo, as condições necessárias, e aí a gente vai entrar no estudo das classificações e depois a gente entra na psicologia em si, ó. Acho que é um pouquinho mais para baixo. Aqui a gente vai ver um pouquinho das classificações, e é isso que a gente tem para o próximo estudo. Essa aqui são as cenas dos próximos capítulos. Isso, para deixar todo mundo com vontade de participar, né? Com certeza. Marizinha, tá melhor? Estou melhor, sim. Inclusive, o maridinho foi buscar umas pastilhinhas de gengibre, né? Lembrei de vocês que, né? O japonês gosta tanto de usar gengibre, né? E esquenta a garganta, então fica melhor. Mas estou melhor, sim. Ontem eu estava ainda bem ruim, sem a menor possibilidade de falar, que me dava acesso de tosse, né? Mas hoje estou melhor. E sexta-feira, se Deus quiser, estamos firmes. Mas a gripe me pegou mesmo, me pegou de jeito. Mas passa, como tudo na vida passa. Quer fazer as suas considerações finais para a gente encerrar nossos estudos? Só quero, né, agradecer, né, da gente estar junto aqui, ter essa oportunidade, né, de estudar, de compreender e que a gente possa estar junto no próximo estudo. Vai ser bem bacana, né, a gente poder entrar, assim, bem no espiritualismo racional, entender nessas divisões, o estudo da ontologia, da metafísica, da psicologia, os desdobramentos disso e combinando, né, sempre indo fazendo o link com a doutrina espírita para a gente, né, ir ampliando o entendimento. E é isso. Quer Muito falar, bem. Má? Quer falar, Clá? Não, boa noite só para vocês, eu tenho que ir. Até já mais, gente. Tá Até. certo. Então, em nome de vocês aqui que estão aqui no chat, eu vou agradecendo em nome de todos que participaram, né? O Rony, a Marta, o Wilson, a Eliane, a Cristina, a Cristiane Monteso, né? A Juliana, a Marisa, e tem um usuário do Zoom aqui que, como não está o nome, eu não consigo É a identificar. Val. É a A Val. Val. Eu acredito que tem uma outra pessoa que talvez você... a Marineuza.
A Marineuza, ela está pelo Facebook, ela não está aqui, né? Ela entrou então um lá. beijo para Mari. Então, depois, se vocês falarem com ela, que eu não tenho acesso a ela aqui agora, passar o link, né? Que esse link é permanente, é só salvar esse link e aí todo estudo a gente sempre entra com esse link. Meus queridos, eu também quero agradecer, né, a presença e a participação de todos, em especial, né, da Juliana, da Marisa, que nos apoiam nesse projeto, né, de estudo aqui com o Japão. Um beijo no coração de todos e que a gente possa, né, se encontrar na próxima aula. Bom descanso para vocês aí, uma Bom boa descanso, noite. gente. Arigatou gozaimasu, o Yasumi nasai.